Hoje eu vou conversar com a nova presidente do Diretório Central dos Estudantes da Univale. Hoje eu vou conversar com a Bruna Ribeiro. Tá começando o Cafezinho a 2 na TV Univale. Bom, antes de começar essa entrevista, eu não posso deixar de comentar um fato que seria muito desonesto da minha parte, comentar um fato que aconteceu durante a produção desse programa. Quem assiste o Cafezinho 2 sabe que eu sou um grande idiota. E o que aconteceu? Eu estava tentando chamar a Bruna há muito tempo aqui no programa, primeiro para falar da Uni, depois para falar do DCE. E o que aconteceu que a gente não conseguiu encontrar ela no dia, a gente não conseguiu ligar para ela para encontrar, né, a Bruna antes de gravar. Então a Bruna acabou não aparecendo e eu fui no Facebook e disse que a Bruna estava fazendo um descaso com o meu trabalho aqui na TV Univale. Eu acredito que a atitude mais nobre de um ser humano é você pedir desculpa quando você magoa ou você chateia uma pessoa. Então eu queria começar essa entrevista pedindo desculpa para você, Bruna, não para a chapa ou para o movimento, mas assim, se em algum determinado momento você se sentiu chateada comigo, ou magoada, ou as pessoas falaram que ele estava expondo ela e tratou com agressão, e queria dizer assim, eu só fiz aquilo, Bruno, porque eu queria muito você aqui, entendeu? E quando o desejo faz o ser humano cometer atrocidades, sabe? Então, não releve isso, entendeu? Peço desculpa pelo meu ato inconsequente, né? Não foi para, digamos assim, atacar a chapa. Muita gente achou que eu estava fazendo aquilo por um motivo político, digamos que eu era apoiador da Chapa 1, enfim. Desculpas aceitas? Desculpas aceitas. E você está aqui, muito obrigado por ter vindo. Muito aliás, parabéns pela vitória da Chapa 2. A Chapa 2 DCE diferente, assim que vocês Exatamente nomeiam a chapa, não é? Nomeamos a chapa dessa forma. Eu queria começar a entrevista, assim como eu comecei nos outros anos com você. O que é o DCE? Porque tem muita gente que não sabe o que é o DCE, o que o DCE faz, enfim. Como é que você caracteriza o DCE? Para que ele existe? Bom, o DCE existe basicamente como uma articulação para todos os estudantes. Ele é um porta-voz, tanto com as coordenações, a administração da universidade, da Fundação Univale, como para as pautas realmente do dia a dia dos estudantes na universidade. É a voz mais direta e de representatividade dos estudantes em si, dentro da universidade, tanto da parte externa, da vida externa, que vai aí de mobilidade urbana, que alcança o município, quanto interna, quanto a questão de plano pedagógico e o dia a dia realmente da universidade está ali como porta-voz para trazer essa comodidade, esse link de comunicação entre... Sempre esteve em mim, independente de estar na universidade. Se construiu isso lá no meu ensino fundamental, ensino médio, quando eu já participava de grêmio, fundação de grêmio. Eu já via a importância disso, porque, querendo ou não, a gente vive em sociedade, e para viver em sociedade da maneira mais cômoda e mais justa, a gente realmente precisa entender o que é cidadania. Entender o que é cidadania e exercitar isso. Esse exercício se faz nesses espaços do movimento estudantil, que é um movimento político, político não no sentido de partidário, mas a articulação é política. Você está em contato e querer aplicar melhorias num espaço que você vivencia e que outras pessoas vivenciam, do coletivo para o coletivo, é um espaço político de cidadania. Então, eu sempre estive envolvida, sim, mas eu acho que também foi me impulsionou muito, porque quando eu me formei no ensino médio, eu comecei a faculdade numa universidade de São Paulo. E lá, enfim, é uma cidade com um ritmo muito diferente, e isso me abrangeu muito, ampliou a minha visão de mundo, de vivência, de cidadania, de política. E a partir do momento que eu voltei para cá, eu sou nascida em Itajaí, voltei para cá e continuei a faculdade na Univale, não seria diferente. Eu também trouxe um pouco desse aspecto de visão política, de articulação. Tu acha que o movimento aqui não é tão engajado quanto em São Paulo? Ou é até equilibrado assim? Eu acredito que é uma questão até sociocultural. São regiões completamente diferentes, com clima diferente, com uma construção histórica e política diferente.
E isso reflete na nossa sociedade, é normal que seja assim. E vejo realmente que falta muito aquele start, assim, aquele impulsionamento da própria cidadania em si, aqui na nossa região, em Santa Catarina, no Sul em si. Falta muito disso, mas porque São Paulo também é muito maior do que... a cidade de São Paulo em si é uma concentração gigantesca de polo industrial, de polo de comércio, enfim, lá você tem toda a informação global de uma vez só, e isso ajuda muito. Eu queria muito morar lá. Bruna, quando na época assim que vocês ganharam lá a eleição, você foi lá no Facebook, que você também faz sessão no Facebook, e você alegou que houve uma falta de imparcialidade no percurso eleitoral, e que você sofreu ataques verbais e físicos, e o que aconteceu? Abre o teu coraçãozinho pro Lucas. Vou abrir meu coraçãozinho. A questão é a seguinte, a Univale, essa disputa do DCE, ela sempre foi marcada, historicamente, desde a fundação do DCE, por muitas rixas de juventudes políticas ou político-partidárias que ficavam ali atritando entre si nas eleições, e acabou se desvinculando exatamente sobre o que o DCE... Do propósito. Do propósito do DCE, para aquela coisa de espaços de poder, de articulação, porque, querendo ou não, é a maior universidade do Estado, é uma universidade muito bem visada, enfim, tanto da sua administração quanto dos estudantes. E acabou se tornando isso. Então, uma cultura se criou sobre essas eleições também. Então, o processo eleitoral, ele foi chamado de uma maneira meio irregular. A comissão eleitoral, eu entendo, até inclusive falei com a comissão eleitoral, fiz um texto também sobre isso. Foram estudantes que foram chamados, assim, de qualquer forma. Eles não tinham nenhum preparo, não sabiam como se portar ou o que deveriam fazer numa comissão eleitoral. Ficaram despreparados, acabaram claramente atribuindo a comissão eleitoral para as pessoas mais próximas, que eram pessoas da outra chapa. Então, assim, eles não souberam dividir exatamente, só que eu entendo que foi uma imparcialidade ali que se fez, quer dizer, uma falta de imparcialidade ali que se construiu na comissão eleitoral, exatamente pela falta de preparo e de perceber quão importante era aquele processo e como ele deveria seguir. E, enfim, foram várias coisinhas pequenas. Infelizmente, na época de eleições, tinha muita gente de fora, recebi ataques verbais e ameaças. Eu acabei até tendo que fazer um boletim de ocorrência. Isso é muito triste, ver o movimento estudantil dessa forma. É muito triste de estar numa eleição onde uma chapa inteira composta por estudantes está passando por todas as salas, todos os blocos, querendo falar com o estudante, falando, conhecendo pessoas, conhecendo outros cursos, realidades de outros cursos. E nesse meio tempo ter gente de fora, ter egresso, que já foi presidente de DCE aqui, que, enfim, ataca de forma desonesta uma chapa que é composta por pessoas novas que estão ali realmente querendo diferente, querendo um DCE diferente. E, enfim, por estar na cabeça dessa chapa, eu acabei recebendo mais ataques verbais e mais agressividade. Todo o movimento político está meio assim, né? Sim. Você não acha que as pessoas estão muito bravas, elas estão muito tolerantes, elas estão muito nervosas? Eu creio que... Leva tudo pro lado pessoal, né? É meio... Por isso que eu prefiro me isentar. Que você mesmo falou, você apoia a chapa 2, não, a chapa 1, sei lá. Mas assim, eu prefiro ficar longe disso, porque eu acho magnífico que tem pessoas como você que são engajadas. Mas como tá tudo tão, né, conturbado e parte mesmo para agressão, e eu tenho medo. Eu tenho medo, e eu admiro gente que dá a cara para bater, assim como você e outros que estão envolvidos no movimento. Você também representa a UNE aqui no Vale Itajaí, certo? Na verdade, ou não mais? Não exatamente. Eu não tenho vínculo direto com a Nacional, que é a União Nacional dos Estudantes. Eu representei, por um tempo, a União Catarinense dos Estudantes, e pelo fato de ter aqui vencido, a chapa em si vencido as eleições do DCE, eu pedi o afastamento do meu cargo da vice-presidência regional da União Catarinense dos Estudantes, até porque são tarefas muito importantes, então eu não poderia não dá para conciliar, acumular, né? Elas, exatamente, isso, enfim, é para os estudantes, então eu não vou além do meu alcance, né? E como não era do meu alcance, eu me afastei
E estou agora aqui no DCE, vou focar aqui na Univale em si, mas representei por um tempo a UCE aqui na região. Tá, quero saber, Bruna, qual que é, por exemplo, o teu plano de governo? Meu plano de governo... Olha, que coisa, né? Importante. Plano de governo da Bruna, da chapa, quais que são os projetos que vocês estão pensando aí em executar ao longo dessa gestão? A proposta em si, já desde a campanha ali das eleições do DCE, era exatamente ampliar o diálogo e trazer à tona essa representatividade que o DCE tem que ter e que se perdeu por essa cultura de rixas. Então, o diálogo vai desde estar ocupando as cadeiras dos conselhos da universidade. São 4 conselhos hoje que o DCE tem direito, tem cadeiras cativas. E além de ampliar esse diálogo com a própria universidade, para pautar e estar defendendo os estudantes em si, é também ouvir os acadêmicos, trazer uma gestão mais participativa, onde você consiga gesticular com os CAs que já estão formados, com os CAs que precisam ser formados, tem cursos ainda que não têm CAs regulamentados, e ouvir realmente os estudantes de todos os cursos, saber o que cada centro precisa. É por isso que a chapa em si, ela se formou tendo uma pessoa de cada centro, para que realmente se escute. E a gente, enfim, claro que a gente se formou e acabou virando um grupo de amigos, mas exatamente porque a gente pensou nessa nova política, a gente se baseou numa nova administração pública que vê as coisas de uma forma horizontal. Não é porque eu sou presidente que as decisões são tomadas somente por mim. Ela é feita de uma forma horizontal, todo mundo é escutado da mesma forma. Eu sou uma porta-voz, como presidente eu sou uma porta-voz da gestão, mas é de escutar de forma horizontal, por isso a gente criou também na própria gestão, além da executiva, núcleos. Então, assim, núcleo de cada centro, CCS, CEJURPS, CCIESA, Comunicação, Gestão, CTTMAR e Balneário Camboriú, que está mais próximo aqui da gente. A nossa meta é também conseguir diálogo, ou pelo menos plantar uma semente de diálogo com os outros campos que... Pois é, isso era uma coisa que eu ia te perguntar. O DCE, no caso, ele gere todos os campi, ou é só Itajaí? Bom, daqui a pouco a gente fala, por isso que eu preciso fazer um intervalo. Eu estou conversando com a Bruna Ribeiro, ela é presidente do Diretório Central dos Estudantes aqui da Univale. Daqui a pouco a gente volta, você não sai daí. De volta com o Cafezinho A2, hoje eu estou conversando com a Bruna Ribeiro. Ela é presidente do Diretório Central dos Estudantes, o DCE da Univale. E a gente estava ali, eu pedi para a gente fazer uma pausa por causa do intervalo, mas eu quero entender. Por exemplo, o DCE, ele cuida só do campi de Itajaí, de todos os campos? Como é que é essa abrangência? Então, há uma regulamentação sobre DCEs, representações estudantis, que a instituição pode ter apenas uma representação, ou seja, a Fundação Univale pega aí todos os campi, mas então o DCE em si representa hoje todos os campi. Tijucas, Biguaçu, Balneário Camboriú, enfim, tem outros, Cobrasol. A questão é que está muito centralizado aqui em Itajaí. Sempre foi, aliás. Sempre foi. O DCE foi fundado em 1999. Sempre foi bem centralizado aqui em Itajaí, até pelo tamanho da universidade aqui em Itajaí, no campus de Itajaí, e pela própria cidade, que também é uma das maiores polos de onde tem todos os campos. Mas essa falta de diálogo também se dá porque no próprio estatuto do DCE apenas é elegível as pessoas, os discentes de Itajaí. Ou seja, esse estatuto nunca foi aberto para que os outros campos participassem de forma mais ativa. Então, também é uma das propostas dessa gestão, que é de abrir esse estatuto para os demais campi. Só que tem toda uma regulamentação jurídica. Mas então não teria como, por exemplo, ter um DCE em Balneário, um DCE em Biguaçu, um DCE, sei lá. Estamos estudando isso, se há a possibilidade, mas isso também vai muito do diálogo que a gente vai ter com a própria universidade, e a gente preza muito por esse diálogo saudável com a universidade e com as outras coordenações, com os outros cursos, e querendo ou não, vai em desencontro com o que a legislação diz.
né? A gente não Porque pode também ficar fora da lei, né? Porque da fora da lei já basta, né? O pessoal lá de Brasília e os outros aí. Ô, Bruna, eu quero saber da carteirinha do estudante, que isso aí é uma coisa que as pessoas estão falando, tem que falar. Eu vou no cinema, eu gosto muito de ir no cinema, assisti Procurando Dory esses dias. É um filme, continuação, Procurando Nemo, bacana. Pô, vai pagar R$26, né, pra assistir Procurando Dory, é muito caro, porque tem mais estacionamento, tem a pipoquinha, que não é barata também, o refrigerante, R$8 o refrigerante pequeno, pelo amor de Deus. Aí você acaba gastando aqui, 50 no mínimo pra ir assistir um filme. Daí você quer, porque você é estudante, você quer pagar uma meia entrada lá, só que agora parece que não pode mais apresentar comprovante de matrícula e também o DCE também não está mais produzindo as carteirinhas de estudante, porque agora só quem cuida disso é a Uni. Falei alguma besteira ou tá tudo certo? Mais ou menos. Então explica pra gente como é que funciona agora o negócio da carteirinha e como é que vai funcionar dentro do DCE. Então, entrou em vigência agora, né, o decreto que coloca a carteirinha como padrão nacional. E a gente está ali... A gente acabou tomando posse em ata apenas na semana passada, a gente está tentando regularizar essa questão. Esse final de semana vai acontecer o CONEG, que é o Congresso de Entidades Gerais da Uni. Lá vai ser debatido, provavelmente, porque é um encontro com vários DCEs e CAs, vai ser debatido em São Paulo a questão das carteirinhas. O DCE da Univale vai se fazer presente, já mandou seu representante, o primeiro tesoureiro vai até lá para debater sobre isso com a Uni, para saber, para verificar qual vai ser a coordenada que a Uni vai dar. No entanto, até o que a gente colocou em campanha e o que a gente realmente quer implantar é que as carteirinhas sejam fornecidas de imediato no DCE. Mais comodidade. Mas ainda assim, ela estaria vinculado com a Uni ou não? Então, pelo padrão nacional, ela tem que reconhecer a Uni, querendo ou não, aí existe toda uma questão de repasse, mas o repasse ele é realmente ínfimo quanto à Uni ou quanto à UEE, que é a União da Entidade Estadual, que no nosso caso seria a UCE, que é a catarinense. Só que o repasse, e a gente prioriza inclusive isso, que o repasse seja para o DCE e para os CEAs filiados ao DCE. Então, assim, tem todo esse debate para a gente regularizar isso. No entanto, a gente vai realmente implantar o sistema de carteirinhas no DCE. Não vamos fazer, até porque a carteirinha da Uni hoje está R$32, é um valor muito alto. E tem já aquele problema da chegada das carteirinhas, que a gente já escuta há muito tempo, que demora para chegar, então fica uma coisa ineficaz. Parece que quando você vai lá no site, aliás, eu vou passar o site aqui depois para quem quiser, estiver interessado, tem o valor do frete, e mais o valor da confecção da carteirinha. Né? Mas enquanto a carteirinha não chega, parece que eles dão uma provisória para você, não é assim? Sim, eles dão uma provisória. E com essa provisória você vai poder acabar indo nos estabelecimentos utilizando essa provisória. No entanto, a gente também está dialogando com o PROCON, porque tem problema de que alguns estabelecimentos eles não reconhecem essa provisória e acabam passando ou não deixando a pessoa utilizar da minha entrada com essa provisória. Tem que ser todo um diálogo feito também nos municípios. Tá, mas você pessoalmente, você acredita que isso é um retrocesso, digamos assim, não tira meio que a autonomia do DCE? Eu acredito que é muito centralizado e isso realmente tira a autonomia do DCE. Tanto a nossa gestão acredita nisso também. Por isso, mas a gente nunca vai quebrar o diálogo com a Uni, a gente reconhece a Uni, uma entidade de quase 106 anos, e a gente nunca quebrará o diálogo. No entanto, a gente percebe que falta autonomia para os DCEs e centros acadêmicos, que são a base do movimento estudantil, é lá que o diálogo é feito com o estudante diretamente, e é lá que é feito basicamente tudo que é mais cômodo e eficaz para a vida do estudante. Por isso a gente vai priorizar que tenha impressora aqui, a gente está contatando a própria Uni, a UCE e gráficas, ou tentando realmente, da forma mais eficaz, implantar a impressora aqui, com o QR Code, com o banco de dados, que é o mais importante. E a gente entende também que a confecção dessa carteirinha ela é completamente diferente, é um PVC especial, é um custo maior. Porém, a gente não quer também sair desse valor
que a gente entende que o estudante tem uma vida muito corrida, principalmente numa universidade comunitária, e gasta muito com alimentação aqui dentro. Então, ela não pode sair muito do valor. R$32 não dá, né? Não dá. Ei, eu ainda preciso te perguntar, tá acabando o tempo, mas é uma tradição receber os presidentes do DCE aqui. E é uma tradição eu fazer essa pergunta, porque parece que essa história nunca se resolve. Ou se está resolvida, por favor, fale. O aluguel de tentação do MAT, ele vai... O dinheiro ele é repassado para o DCE. Eu tenho um pouco de medo do DCE, porque eu não entendo como é que funcionam as coisas lá dentro. Então, eu tenho medo de coisas que eu não entendo. Como é que é... Afinal, que birosca que é essa dívida do Tentação do MAT e de que maneira vocês lidam com a grana dentro do DCE? Então, também foi curiosidade minha, assim, sempre foi. Foi a primeira coisa que eu fui atrás quando eu consegui entrar na sede do DCE e ter acesso a mais diálogo, contato. A dívida do DCE hoje, eu fui primeiro saber como ela foi gerada, né? Então, ela foi gerada em 2001, é um processo de 2001 que rola sobre quanto a uma festa que aconteceu. Na época, a dívida era de 35 mil de um contrato que aquela gestão de 2001 fez com uma casa de festas, gerou uma nota promissória de 35 mil reais. Aí correram os juros. Em 2008, pelo que parece, esses juros já chegaram a 64 mil. 2010 chegou a 92 mil. E em 2010, chegando em 92 mil, foi dada sentença e entrou com a execução da sentença. Ou seja, o DCE tinha que pagar essa dívida de alguma forma. Então, foi empenhorado um dos únicos bens do DCE, que seria o aluguel da Tentação do MAT. O que acontece? Então, o aluguel da Tentação do MAT não é mais repassado diretamente para o DCE. Em conta, em vínculo de depósito judicial, esse aluguel da Tentação do MAT vai direto para a conta do judiciário para pagar essa dívida. Ou seja, o CNPJ do DCE está congelado desde 2015. É a última movimentação do CNPJ do DCE, 2015. Janeiro de 2015, se eu não me engano, ou dezembro, eu acho que é janeiro de 2015. E com o CNPJ parado, também fica difícil fazer uma articulação de caixa, de questão de transparência, enfim. Por enquanto, o DCE está zerado, está com caixa zerado, quer dizer, negativo, né, por causa dessa dívida. Está no vermelho. Está no vermelho. E a gente agora, a partir desse momento que a gente já sabe o que aconteceu, como aconteceu e em que pé anda na via judicial, a gente vai procurar articular. A Procuradoria-Geral da Universidade abraçou a causa também, junto com o DCE, ajudou no processo, está hoje a par do processo, ajudando o próprio DCE, enfim. E a gente está buscando esse diálogo para ver que de melhor forma sanar, e a gente ainda não teve acesso a quanto dessa dívida já foi liquidado. Bom, vamos, né, se concentrar e batalhar para tirar o DCE do vermelho. E eu espero do fundo do meu coração que você faça uma boa gestão e que você tenha me desculpado por aquela minha atitude. Foi uma falta de comunicação. Foi uma falta de comunicação de ambas as partes. Obrigado por estar aqui. Muito obrigada. E boa sorte. Ano que vem, eu tenho muita pergunta para te fazer ainda, então ano que vem você volta aqui e a gente conversa mais sobre tudo isso, tá? Você pode fazer a carteirinha do estudante lá no site documentodoestudante.com.br, documentodoestudante.com.br, e você também pode ir na nossa página do Facebook, é facebook.com/cafezinho2tv, e também tem todos os nossos programas completos no youtube.com/cafezinho2. Até semana que vem e tchau, tchau. Agora a gente faz aquele brindezinho.